Sejam bem-vindos, está no As Lanças Apontadas, o seu programa das quartas-feiras à noite na BTV, comigo em estúdio Pedro Ferreira, João Paulo Oliveira Costa, Pedro Álvaro Rocha e Júlio António. Vou começar por falar, como é habitual, do próximo jogo. Houve mudança de treinador no Sport Lisboa Benfica, já iremos em particular ao novo treinador. Benfica, Sport Lisboa e Benfica Santa Clara no próximo sábado, 20 e 30. Júlio, vens assistir a este jogo? Temos que estar todos para dar o apoio ao nosso técnico. Ia-te pedir uma mensagem de otimismo e de agregação. Bom, em primeiro lugar, boa noite. Uma saudação especial aos meus colegas que estão aqui em painel comigo e também a toda a família benfiquista e a todos os adeptos do Benfica que nutrem sempre pelo Benfica, como nós, uma grande paixão. E sábado, portanto, vamos ter um jogo com o Santa Clara, não é? E é o primeiro jogo, se quisermos, portanto, sob o comando do nosso técnico Bruno Lage. Portanto, o que é que se espera desse jogo? Que os adeptos encham por completo o Estádio da Luz numa grande manifestação de benfiquismo e de benfiquistas para com os seus jogadores, o seu técnico, e dar-lhes o apoio total, porque o nosso técnico Bruno Lage, os jogadores e todo o staff precisam de facto de um momento de carinho, um momento de paixão e um momento de apoio. Nós todos ainda acreditamos que é possível, porque o é, dependemos de nós próprios. Estamos no início do campeonato, é preciso lembrar. Dependemos de nós próprios, e a diferença que temos de facto para os rivais mais diretos, para o Sporting, 5 pontos, para o Porto, de 3 pontos, há uma situação que ela ainda é recuperável. Portanto, dependemos de nós próprios. Portanto, temos de estar todos muito unidos, imbuídos de um grande espírito de união e de solidariedade entre todos e todos a puxar sempre para o mesmo lado. E esse lado qual é? É o Benfica. É o Benfica, porque o que mais importa é o Benfica. E nós somos Benfica. Portanto, espero de facto um grande apoio, uma enchente no nosso estádio, a dar total apoio ao nosso técnico Bruno Lage e aos nossos jogadores e a todo o staff e equipa técnica. Depois, falar de Santa Clara. Bom, o Santa Clara está a fazer, de facto, um campeonato para além do que era expectável, se quisermos. Quer dizer, o Santa Clara em 4 jogos tem 3 vitórias e uma derrota. Em jogos fora, fez 2 jogos fora, venceu os 2 jogos. Portanto, com o Casa Pia com o Estoril, foi ganhar ao Casa Pia ao Estoril, e depois jogou em casa também 2 jogos em que ganhou um e perdeu outro, ganhou 2-1 ao Aves e perdeu com o Porto em casa por 2-0. Portanto, o Santa Clara está a fazer um bom campeonato, uma boa entrada, um bom início de campeonato, e vai com certeza ao nosso estádio para criar as maiores dificuldades ao nosso Benfica e, se possível até conquistar aqui alguns pontos. Portanto, cabe ao Benfica contrariar este bom início de campeonato que o Santa Clara está a fazer, e cabe ao Benfica, portanto, contrariar tudo isso e fazer um grande jogo e, como diz o nosso técnico, jogar bem, jogar a Benfica e ganhar bem e conquistar os 3 pontos. É o objetivo. Portanto, e todos esperamos de facto que seja um grande jogo de futebol, um jogo dinâmico, um jogo com intensidade, e onde a equipa do Benfica mostre uma confiança, uma alegria de querer jogar e uma grande dinâmica de vitória. Portanto, é isto que eu espero. Eu e todos nós, Benfica, como eu dizia, ainda só dependemos de nós próprios, e o quando será bom fazermos um bom jogo, jogarmos bem, ganharmos, para depois irmos, de facto, também à Sérvia, portanto, defrontar Estrela Vermelha, e aí também fazermos um grande jogo, o primeiro jogo deste novo figurino da Champions League, e é também muito importante entrar com o pé direito. Entrar com o pé direito seria uma grande vitória aí também. Portanto, nada melhor do que uma grande vitória e um grande jogo com Santa Clara para fator de motivação para o jogo das Champions. Pedro Álvaro Rocha, Benfica Santa Clara, e pegando também aqui nas palavras do Júlio António, o primeiro jogo da Champions, da nova fase de grupos da Champions para o Sport Lisboa Benfica.
Quais pensas serem as chaves do sucesso para estes 2 jogos? Antes de mais, boa noite a toda a família benfiquista, a todos os telespectadores, uma saudação especial para os meus colegas de painel e para toda a equipa da produção da BTV. Eu espero, como o Júlio disse, espero que seja uma casa cheia ou uma casa muito, muito boa. Aqueles números que os adeptos nos têm habituado em casa a rondar quase os 60 mil espectadores. Espero que, como disse o nosso técnico Bruno Lage, que seja um jogo para o Benfica ganhar e para principalmente jogar bem, para convencer, no sentido que nós hoje em dia, depois do que se passou neste começo de época, não queremos apenas ganhar, queremos ganhar de forma convincente, queremos ganhar jogando bem, até pode ser só 1-0, como sucedeu no último jogo em casa. Tem que ser de forma convincente, temos de demonstrar uma superioridade inequívoca, temos que jogar bem, temos que jogar pelas aulas, preferencialmente para não ser tudo afunilado, como foi um bocado nestes jogos de início de campeonato. Temos que demonstrar qualidade e temos que conseguir começar, digamos, a recuperar, se assim se pode dizer, o público muitas vezes tem apoiado, ou a maior parte das vezes tem apoiado, mas também sabemos que há sempre umas franjas descontentes, nomeadamente havia muito com o nosso ex-treinador. O que temos agora é recuperar esse público e tem que ser, obviamente, a equipa puxar para o público depois puxar também pela equipa, conseguimos ter aquela simbiose que tantas vezes ajudou o Benfica a conseguir as vitórias. Neste jogo com o Santa Clara temos também a curiosidade de 2 eventuais estreias de jogadores que, já agora há que dizer também com toda a frontalidade, não chegaram a estar às ordens do treinador anterior, Roger Schmidt, que é o Kerem Aktürkoğlu, penso que é assim o nome, vou tentar improvisar o meu turco. Aktürkoğlu. Certamente que a comunicação social, as pessoas fazem os relatos que não terão tempo para dizer estes nomes tão grandes, portanto, rapidamente ele será só o Aktur ou o Koglu, e eventualmente o Kerem. E também o Zeki Hamdouni, creio que este é mais fácil, porque sendo Zeki, se fosse um treinador que cá tivemos, que está agora nas Arábias, era Zeki, de certeza, ele ficava o mesmo Zeca, era o mais fácil de tudo, o Zequinha. Esse já houve um jogador, acho eu, daqueles do Porto, ou da formação do Porto, andou aí por vários... Diz bem, não é? Sim, Hamdouni, mas de qualquer forma, independentemente de dizer melhor ou pior, o que interessa é que eles consigam mostrar a qualidade, porque nos jogos que fizeram pelas seleções mostraram qualidade. O turco meteu 3 golos, o Hamdouni meteu 1. Temos também, já agora dos nossos, quase todos jogaram e todos estão a melhorar, como é o caso do nosso defesa central António Silva, que recuperou a titularidade e fez uma boa exibição. Portanto, estamos todos também curiosos de saber as opções do Bruno Lage, nomeadamente aquelas que foram mais faladas e mais discutidas entre os benfiquistas. Se jogam, por exemplo, aquele duplo pivô com o Florentino e com o Leandro Barreiro, sendo que o Florentino, curiosamente, é o único jogador que resta da equipe que foi campeã precisamente com o Bruno Lage, o nosso 37º título. À frente também haverá curiosidade de saber como é que vai ser montado o esquema, digamos, de quem jogará, no pressuposto que o Vangelis Pavlidis será titular, quem jogará com ele será um segundo avançado, será o de ponta de lança, será mais 10, será mais 9,5, será não sei lá que números é que se poderão dizer, mas já temos várias opções, quer o Prestiani, quer o Kokchu, que aliás tem reclamado sempre jogar nesse lugar, embora na própria seleção turca também não jogue no lugar 10. Temos também a possibilidade do Di Maria fazer esse lugar, temos o Arthur, que é sempre uma hipótese uma pessoa jogar com 2 pontas, e temos ainda o próprio Benjamin Rolaiser, que poderá fazer o lugar. Portanto, temos muitas opções, temos muita qualidade. O próprio Bruno Lage disse que era um plantel curto, competitivo e equilibrado, diz que tinha duas opções para cada lugar. Portanto, independentemente das questões que entrar em campo ou não, temos há pouco, mostraram aqui a imagem do Renato, ao que parece teve um problema qualquer físico, portanto não se sabe ainda se estará no lote dos disponíveis. Independentemente de quem jogar ou não, o que eu quero é uma casa cheia, o apoio do público, o Benfica ganhar, conquistar os 3 pontos, convencer os adeptos, recuperar, digamos, os adeptos no estádio, para contarmos sempre com o apoio deles até ao final do campeonato. Já basta este atraso que temos, como o Júlio disse bem, 3 e 5 pontos. Não é irrecuperável, mas não podemos dar mais abébias, como se costuma dizer. Liga dos Campeões.
Liga dos Campeões, o Júlio falou nesse jogo, eu gosto de ter aquela máxima de jogo a jogo, mas sendo o jornada agora temos que pensar neste, depois logo se pensa na Sérvia e no Estrela Vermelha. Mas obviamente que sim, é um jogo, é o primeiro deste grupo de Champions, deste novo formato de Champions, é fora, é certo, mas é aquela equipa que em teoria será a mais acessível, ou que poderá criar menor dificuldade. Em teoria, claro, porque depois dentro do campo é que o ambiente lá, dentro do campo é que se confirmam as teorias. Mas o ambiente sim, são adeptos muito fervorosos, puxam muito pela sua equipe, exigem muito da sua equipe, mas isso pode jogar até a favor do Benfica, se jogar calmamente, sólido na defesa e explorando a sua qualidade, o seu contra-ataque. E o contra-ataque, esperamos este novo formato da UEFA, ainda não temos bem a certeza de como é que serão as coisas, mas é certo que não haverá, ainda hoje falávamos disto com o João Paulo, havendo jogos de todas as equipes com equipas do seu próprio pote, mesmo aquelas que estão no melhor pote, que muitas vezes chegavam a fazer Champions com 18 pontos ou com 15, portanto ganhavam todos os jogos ou só não ganhavam aquele último, que já estavam a pensar mais no Natal ou no campeonato ou no que fosse. Neste momento mesmo uma equipa do pote, joga com duas equipas do seu pote, portanto não vão ganhar os jogos todos. Nós de qualquer forma temos que nos fixar, na minha modesta opinião, nos 4 dos potes 3 e 4, e é com esses que temos que disputar os lugares que nos permitam pelo menos ir ao play-off, porque o apuramento direto será sempre um pouco difícil, ainda que não obviamente impossível. Portanto, espero uma vitória convincente e o apoio do público, recuperação, digamos, da ligação público-equipe recuperação plena, que eles também têm estado presente, o público tem estado presente na mais das vezes. E depois espero um jogo na Sérvia, já agora recordar que é o único que vai ser disputado, salvo erro, às 17h45, é o único que vai ser à tarde, todos os outros serão às 8 da noite, mas desejar, obviamente, que o Benfica se estreie também em grande neste novo formato da Champions League. João Paulo Oliveira Costa, serás um dos largos milhares que vem apoiar o Benfica no sábado? Naturalmente. Boa noite a todos, aos meus colegas aqui de painel e às pessoas que estão aqui também no estúdio, todos os nossos colegas que estão no estúdio, também aos que estão lá em cima na regi e a todos os benfiquistas que nos acompanham por todo o mundo, hoje ou quando virem o programa. É sempre um prazer estar aqui e estou sempre grato por ter esta oportunidade de falar com todos os benfiquistas. Venho ver o jogo e nós temos uma semana muito importante pela frente, os dois jogos, ou seja, o jogo de sábado e o jogo da próxima semana na Champions, porque temos dois problemas de partida, que são, estamos com um handicap, temos 5 pontos, não dependem, como disse a semana passada e volto a dizer, dependemos nós próprios para sermos campeões, não dependemos mais de ninguém, e estamos a zeros, como toda a gente, nas outras competições. Portanto, o handicap não é esse, ou seja, o Benfica não tem que se preocupar com ninguém, senão consigo próprio, para chegar aos patamares que deseja e aos títulos que são sempre o nosso desejo de vencer. A questão é outra. A questão é que temos uma equipa que só acaba de chegar amanhã para jogar no sábado. E, portanto, com um treinador novo que tem que, apesar de tudo, tem que reacertar processos e tem que conhecer, inclusive, os jogadores. O Bruno Lage nunca trabalhou com o Otamendi até agora, ainda falta, o Otamendi só chega amanhã, por exemplo. Por isso, a minha maior preocupação em relação ao jogo de sábado é o haver tempo para que o conjunto dos jogadores que acabarão por ser escalados por Bruno Lage para serem o 11 titular no jogo de sábado tenham a capacidade de assimilar rapidamente aquilo que o treinador deseja mudar e que todos nós compreendemos que tinha que mudar. É óbvio, nós não estávamos a jogar bem, não ganhámos os 2 jogos fora de uma maneira que em parte foi incompetência, e incompetência porque o fio de jogo também não percebia-se que não era o suficiente para dar a volta às dificuldades que hoje em dia as equipas da Primeira Liga Portuguesa conseguem impor, em regra, às equipas mais capacitadas. Em relação à Champions, e portanto é muito importante que este jogo de sábado seja um jogo com a casa cheia e que seja uma vitória, que os 3 pontos sejam obtidos e que de preferência de maneira convincente. Não me esqueço, nenhum de nós se esquece do que foi o primeiro jogo do Bruno Lage a dirigir o Benfica quando fomos campeões, estávamos com uma desvantagem e começámos ainda com outra desvantagem, que era ao fim de um quarto de hora de minutos, estávamos a perder por 2-0 com o Rio Ave e ganhámos 4-2. Depois que seja um jogo assim. Estávamos a perder por 2-0, ainda que se fosse isso o preço para ganhar por 4-2 também não, já o pagava já aqui de adiantado, mas a verdade é que precisamos de um jogo empolgante, porque esse jogo contra o Rio Ave foi empolgante. Nós saímos, eu não tenho dúvida,
Eu lembro que nós saímos do estádio empolgados, não porque achávamos que íamos ser campeões, porque estávamos numa situação difícil e já era uma fase adiantada da época, mas porque saímos empolgados com aquele jogo. Saímos empolgados com o desempenho, quer do Seferovic, quer do João Félix e da equipa em geral. E, portanto, o que seria bom é que isso se repetisse, e para isso é preciso que os jogadores se empenhem e assim sigam aquilo que serão as diferenças impostas pela nova equipa técnica. Em relação à Champions, seguindo aquilo que o Pedro Abreu Costa estava a dizer, é importante perceber que a Champions mudou de figurino. Não vai haver 8 equipas com 6 vitórias, como acontecia várias vezes, ou perto disso, em todas as outras competições. Haverá uma ou duas, provavelmente, pode ser que sim, mas só uma ou duas, porque de facto é isto. Mesmo os Bayerns desta vida têm que jogar contra os Barcelonas e contra os Arsenais e contra os Reais de Madrid, ao contrário do que acontecia, em regra, até o ano passado. E esta diferença faz com que, como não jogam todos contra todos, apesar de tudo, a justiça desportiva seja relativa e estejamos mais próximos de um confronto tipo taça do que de um confronto tipo pulo. Como só jogamos com parte deles, e é uma questão de sair bem. O Pedro Abreu Costa disse que é uma coisa que é fundamental. O Benfica, se quer ter aspirações nesta prova, tem que vencer os 4 jogos contra as equipas que saíram do pote 3 e do pote 4. E tem que fazer bons jogos, de preferência com pontos, contra as equipas que lhe saíram do pote 2 e do pote 1. É uma estratégia, a coisa, isso a equipa está a jogar mal, a equipa não está a jogar mal, a equipa jogou mal, a equipa vai jogar bem. Nós estamos, os outros também são competitivos, pois são, isto é evidente que isto é preciso sair bem, como nos saiu no ano em que ficámos em primeiro lugar à frente do PSG e das Juventus. É evidente que tem que sair bem. E portanto, é fundamental para isso que num jogo como é o jogo da próxima semana, que o Benfica vence esse jogo, porque é um adversário que, do ponto de vista estritamente frio, é acessível, mas que, se calhar, neste momento está mais tranquilo do que o Benfica está e joga no seu ambiente, que é difícil. Nós sabemos que os ambientes na Sérvia são difíceis, mas o Benfica, também sabemos que o Benfica é uma equipa coriácea para esses ambientes. Portanto, a minha expectativa em relação à Champions é grande, porque eu acho que pode correr tudo mal, a todos, inclusive ao Bayern de Munique, ou ao Barcelona, ou ao Manchester City. Todos podem correr mal. Vão ser confrontados com as equipas habitualmente que passeavam no outono, não vão passear no outono. E, portanto, vão ter mais carga dura. E porque mesmo olhando para os do pote 1, dificilmente os 8 que estão no pote 1 se apurarão diretamente para a fase seguinte da prova, porque haverá cruzamentos inevitavelmente, porque haverá boas campanhas que vão sair da maneira como no ambiente de taça, porque, insisto, o que vamos ter é uma competição em ambiente de taça, muito mais do que em ambiente de pool, como era a fase de grupos original. E, portanto, é uma competição em que clubes que, em alguns casos, têm menos capacidade, olhando para o plantel, como acontece aqui na nossa Taça de Portugal, que tem a hipótese de chegar mais longe na prova, como aconteceu com o Benfica quando foi campeão europeu, que não foi em sistemas de pool. O Benfica foi campeão europeu em sistema de taça. É bom não esquecer onde o Benfica, para ser campeão europeu, só teve que jogar com um gigante uma das vezes, outra vez nem apanhou nenhum gigante pelo caminho, que eles comeram-se uns aos outros. E, portanto, o ambiente de taça é muito mais favorável a uma equipa como a nossa, desde que haja competência. É isso que a gente tem que pedir e exigir à nossa equipa técnica e aos nossos jogadores, é que sejam competentes. Pedro Ferreira, nosso especialista em equipas contrárias, o que vais fazer aqui o papel de adjunto de Bruno Lage, o que vale este Santa Clara? Antes de mais, muito boa noite a todos aqui em estúdio, boa noite a todos os telespectadores, particularmente aos benfiquistas. Eu gosto tanto do Benfica que nunca poderia ser treinador adjunto de ninguém. Sei exatamente porque gosto muito do Benfica, não é? O Santa Clara, o Júlio já disse, o Santa Clara, neste momento, para nós nos balizarmos, tem mais 2 pontos que o Benfica. Portanto, está com 9 pontos. Vá aqui ver, o Santa Clara começa por ter uma vitória de 4-1 contra o Estoril, depois perde 2-0 com o Futebol Clube do Porto e com um jogador expulso do Santa Clara, já é um hábito. Depois ganha 2-0 ao Casa Pia e depois ganha 2-1 ao AVS. Não confundir com Aves. AVS. E este Santa Clara, quando nós vamos ver as classificações e as médias, os jogadores com melhores pontuações por parte dos especialistas, é Alisson Safira, avançado, Gabriel Silva, avançado, e um futebolista que certamente terá um futuro promissor e tem um nome excelente, que é Pedro Ferreira, que é um médio. O que é que eu quero dizer com isto? Reparem que os jogadores que estão a sobressair mais no Santa Clara são jogadores de ataque. Portanto, eu não estou à espera de ver um Santa Clara, não me parece, que venha aqui encontrar um Santa Clara com 2 linhas defensivas completamente próximas, aquilo que chamamos um autocarro. Não me parece que isso vá acontecer, seria contrário à matriz de jogo que tem. Não foi assim que se apresentaram, por exemplo, no Dragão.
Não parece que vai ser assim que se vão apresentar aqui. Vão certamente explorar aquilo que neste momento pode ser a maior debilidade do Benfica, que é o nervosismo que se pode instalar no caso de o tempo, à medida que passa, não ter um resultado ou não se conseguir logo um bom resultado. Certamente vão insistir nisso, vão apostar nisso. Agora, tudo aquilo que o Benfica tem para ultrapassar ou para contrariar este Santa Clara é, por um lado, um suplemento de alma que entra com a chegada do novo treinador, depois, possivelmente, acho que ainda falaremos sobre esse contexto do novo treinador, um suplemento de alma que se ganha. Por outro lado, temos uma situação em que não há tempo, não houve tempo para se fazer uma preparação, certamente, como outras que se farão no futuro. Ainda assim, parece-me que o Bruno Lage, pela experiência que traz, garantidamente trará ideias simples e que se pretendem eficazes e facilmente implementáveis já para o próximo jogo. Que é aquilo que normalmente um treinador que no imediato pega numa equipe e que tem experiência vai fazer, que é agarrar no trabalho que já está feito, tentar pôr lá a sua marca pessoal com ideias muito claras que os jogadores percebam imediatamente aquilo que se pretende. Depois, além disso, esse suplemento de alma e dessa abordagem que garantidamente, digo eu, estará a ser feita neste momento, há todo um talento individual e uma capacidade e inteligência dos nossos futebolistas que tem estado subaproveitado e que está na altura de agora se manifestar. Junta-se a isso um estádio cheio que, se tivermos todos, eu também lá estarei certamente, maturidade para perceber o contexto desta equipa, vai ter que ser um estádio que vai ter que ter um compromisso muito grande entre a exigência e a paciência. E essa maturidade é aquela que se pede a todos nós neste jogo. Percebemos que o contexto da equipa é o que é e que precisamos exatamente daquilo que estávamos. É o apoio exigente, mas ao mesmo tempo paciente. Neste primeiro jogo não se pode ver outra coisa. Com o Estrela Vermelha... Acabaste de aparecer ali nas imagens do arquivo do jogo contra o Santa Clara. Olha. Mas continua, não? Pronto, estava a festejar, estava feliz. Estava. Então aí não era uma questão de exigência na paciência, era mesmo festejar. É o momento em que estamos todos unidos. É quando marcamos golos, estamos todos unidos. Contra a Estrela Vermelha, é aquilo que vocês já disseram, esta Champions, nós precisamos de pontuar já contra equipas que... Olha, ali estás, ali em slow motion. Ora, estou ali. Em fundo, muito bem. Muito bem. No meu lugar, no maravilhoso terceiro anel. O Oli está ali. O Oli está ali. Mas é isto. Então, vou continuar contigo para te pedir uma mensagem de boas-vindas a Bruno Lage, que regressa ao Sport Lisboa Benfica e no qual depositamos grande esperança, como não podia deixar de ser. Eu, ao Mr. Bruno Lage, desejo-lhe sinceramente que tenha e nos traga a felicidade, a capacidade de sonhar que nos trouxe, por exemplo, quando pegou na equipa a primeira vez, que sentimos uma transformação em tudo. A segunda época é uma época com especificidades, com particularidades que não podemos ignorar. É uma época de Covid, ausência de público no estádio, um conjunto de outros fatores. E vou começar por aí. As boas-vindas, é de coração aberto e é de coração cheio de braços abertos que lhe dou as boas-vindas. Mas vou começar pelaquela época de insucesso, que foi a segunda. Eu ficaria extremamente preocupado se, de repente, sentisse que Bruno Lage não tinha percebido o que é que correu mal. Isso, para mim, era extremamente preocupante. Se lhe perguntássemos, Mister, o que é que correu mal, e se a resposta fosse não sei, ou não consigo explicar, eu aí estaria verdadeiramente preocupado. No entanto, a percepção que eu tenho, a certeza que eu tenho, é de que agora, com distância, ele deixou entender isso mesmo também na conferência de imprensa, com distanciamento, com outro olhar, com um olhar já há 4 anos e com outras experiências pelo meio, olha para aquele período, particularmente o período que vai de dezembro até ao final da época, de janeiro até ao final da época, e consegue identificar erros próprios e responsabilidades alheias que levaram àquela frustração de desbaratarmos 7 pontos em meia dúzia de meses. E, portanto, o facto de perceber que este homem, como ele diz, agora aparece aqui de cabelos brancos, que traz experiência acumulada e um olhar crítico, pessoal, sobre aquilo que correu mal naquela segunda época, é a maior garantia que ele me dá de que desta vez temos ainda mais condições para que corra bem. Isso, para mim, deixa-me muito descansado, ou melhor, deixa-me muito esperançado. Essa noção
de que aquilo aconteceu por aqueles motivos. Eu, para terminar, em conversas privadas com outros treinadores, sempre fiz a mesma pergunta, particularmente àqueles que chegavam a primeira vez e estavam muito deslumbrados. Estão todos preparados para ganhar e perguntei, e preparado para perder? Perder no Benfica é horrível, porque são milhões a pressionar, como eu costumo dizer, desde o senhor da pastelaria até ao canal da Disney, toda a gente vai criticar o treinador. E Bruno Lage passou pelas duas experiências. Teve um momento de vitória, de deslumbre, e teve um momento de profunda amargura com uma pressão gigantesca. O Bruno Lage que nos aparece agora passou por essas duas experiências, colheu ensinamentos das duas experiências, em cima dos conhecimentos táticos de treino, de qualidade que lhes reconhecemos, traz essas duas experiências. E, portanto, isso para mim é uma grande satisfação. Termino da seguinte forma. Durante 15 dias ou uma semana e tal, a comunicação social veiculou o nome de Sérgio Conceição para treinar o Benfica. Nunca me preocupei, nunca achei isso uma possibilidade. Sei de antemão que isso não seria sequer perceptível por quem tem idade suficiente para perceber que o Benfica é muito mais do que um clube. E depois lá irei mais à frente. Júlio, a tua mensagem de boas-vindas para um treinador regressado ao Sport Lisboa Benfica? Olha, é um regresso que se saúda e a quem eu desejo as maiores felicidades, os maiores êxitos e conquistas, porque obviamente que o êxito do nosso técnico Bruno Lage é o nosso êxito, é o êxito da herança benfiquista, é o êxito da família benfiquista, que queremos que tudo lhe corra muito bem, que seja de facto uma época que já leva 4 jornadas, mas que ele agora, portanto, tomou a responsabilidade da condução da equipa principal e a quem todos nós desejamos as maiores felicidades, os maiores sucessos, porque realmente dependemos só de nós e, portanto, Bruno Lage é um técnico, como o Pedro dizia há pouco, e todos nós sabemos, portanto, é um técnico que esteve connosco, treinou o sub-15, o sub-17, a equipa B, a equipa A, teve muitos anos ligado à formação, passaram por ele eram jogadores que hoje são jogadores de nível mundial, nível internacional e mundial, portanto, casos do Bernardo Silva, João Félix, Rubem Dias, o Ferro, enfim, Florentino, Nuno Tavares, entre outros, enfim, não quero aqui, portanto, enfim, esquecer-me de ninguém, por isso cito só estes, e realmente, portanto, o Bruno Lage está de novo connosco. E porquê? Porque também é importante, porque o Bruno Lage é um homem da casa, é um homem que conhece bem o campeonato português, é um homem que conhece bem as equipas do campeonato português, os seus estádios, os seus ambientes, e é sobretudo um homem que conhece a reação, quer no êxito, quer no infortúnio da família benfiquista. Ele que é um grande benfiquista, ele e toda a sua família, um homem de raízes profundas, de grande benfiquismo, e realmente ele transmite esse benfiquismo, portanto, e quer estar, ele quer partilhar esse seu benfiquismo, essa sua vontade de vencer e conquistar com a família benfiquista. Portanto, é de facto importante. Ele foi o técnico do 37º título, é o técnico da vitória da Supertaça, da conquista da Supertaça ao Sporting, 5-0 ao Sporting, um jogo fantástico, e de facto, portanto, todos nós benfiquistas estamos muito esperançados que Bruno Lage consiga atingir muitos êxitos e muitos sucessos e que nos leve à conquista do 39º título nacional. É para isso, de facto, também que os adeptos estão esperançados. Os adeptos irão estar unidos, eu não tenho dúvida nenhuma disso, no apoio intrínseco a Bruno Lage e à sua equipa técnica e a todo o staff que o acompanha. E, portanto, os adeptos irão também dar todo o seu apoio aos nossos jogadores. E, portanto, a bola agora está do lado deles e compete-lhes a eles também. Portanto, transmitir aos adeptos que estão cá para fazer o melhor e jogar bem, ganhar bem e ganhar jogos à Benfica com grandes exibições. Portanto, é um regresso que saúde, que eu muito saúdo e a quem desejo as maiores felicidades, porque, como dizia no início desta minha intervenção,
Os êxitos do técnico Bruno Lage e da sua equipa técnica são os êxitos da família benfiquista, à qual todos nós e eles também pertencem. Pedro Álvaro Rocha, a tua mensagem de boas-vindas a Bruno Lage. Bem-vindo, o Bruno Lage, como é óbvio, bem-vindo bem regressado a esta casa que também é sua, como passaram há pouco nas notas ali em rodapé. Portanto, ele treinou o sub-15, o Bruno Lage treinou o sub-15, sub-17, equipa B e equipa A, portanto isto de certa forma também é a sua casa. Que tenha muito sucesso, que seja muito feliz, como disse aqui o Júlio. O sucesso e a felicidade do Bruno Lage serão certamente a nossa alegria, a nossa felicidade, e o sucesso do Benfica, que é o que todos nós mais desejamos. Recordar, interessando ou não o que se passou para trás, o que é bom recordar que foi aquela primeira época, aquela segunda volta que fizemos, com mais 2 jogos, que ainda pertenciam à primeira, nomeadamente o do Rio Ave e o do Santa Clara, salvo erro. Fizemos uma segunda volta extraordinária. O Benfica nesse campeonato marcou mais de 100 golos, ganhou, por exemplo, ao Nacional da Madeira 10-0, teve o melhor marcador do campeonato, Seferovic, teve mais 2 jogadores com mais de 20 golos, salvo erro, portanto o Félix e o Rafa, e outros 2 com mais de 10, o Pizzi e o Jonas, que já estava em final de carreira. Mas foi uma máquina atacante avassaladora, e é isso que nós principalmente recordamos. A segunda época, antes do Covid, na primeira volta da segunda época, entre os 2 jogos com o Futebol Clube do Porto, também creio que ganhámos todos os jogos, fizemos uma das melhores segundas voltas. Portanto, foi um treinador que deixa boas memórias, quer nessa conquista do 37º campeonato, que também tem a primeira parte, digamos, do Rui Vitória, quer essa equipa atacante fortíssima, quer também o aproveitamento, a ligação com os jogadores da B, que já conhecia muito bem, nomeadamente, estamos a lembrar, Ruben Dias, Ferro, Florentino e João Félix, claro, pelo menos estes. Já tinha trabalhado nas equipes sub-15, sub-17, com o Bernardo Silva, com o André Horta, salvo erro também, e com outras referências da formação do Benfica. Portanto, pode perfeitamente fazer essa ponte, sendo certamente, temos que ser justos, o Roger Schmidt também o fez, porque jogadores como o António Silva ou como o João Neves vieram à equipa principal pela mão do Schmidt, também soube ver a qualidade e o talento desses jogadores. Portanto, espera-se que o Lage continue essa ligação, porque sempre a soube fazer bem com a formação e com a equipa B. Portanto, no fundo, desejo, como também disse o Bruno Lage na apresentação, um futebol atrativo, com o Benfica a jogar bem, a ganhar, e a transmitir para a massa associativa a qualidade e a capacidade de ganhar, de vencer, de convencer dentro do campo. Bem-vindo, Bruno Lage, muita sorte, tudo a correr bem. João Paulo Oliveira Costa. Não há muito mais a acrescentar. O Bruno Lage deixou-nos boas memórias, é verdade. Houve muita confusão. Nós estamos numa fase da vida do nosso clube e da nossa família benfiquista de controvérsia permanente. As redes sociais alimentam-na, e toda a comunicação hostil, que é toda a comunicação fora aqui da BTV praticamente, é uma comunicação que procura sempre carregar contra os interesses do Benfica, falseando inclusive, é necessário, informações como essa que se pôr a circular, que talvez viesse para cá o Sérgio Conceição, fez parte dessa hostilidade em que nós vivemos naqueles dias imediatamente anteriores à contratação de Bruno Lage. E é verdade, se é verdade que há uma parte final que não correu bem, mas é que não se pode esquecer estes 30 e tal jogos só com um empate e uma derrota para o campeonato. Não se pode esquecer a maneira, e não se pode esquecer que no segundo campeonato já não tinha o Félix. Não se pode esquecer que no segundo campeonato, quando estamos com um campeonato excepcional com 7 pontos de avanço, vamos ao Dragão, onde fomos... a noite a seguir esse jogo é das noites mais mal dormidas da minha vida, porque batota como aquela foi raro de ver, mesmo contra o Futebol Clube do Porto. É um jogo de uma batota miserável. É um jogo que afunda psicologicamente. Sei, já, eu não estou a dizer isto para casa, é porque hei de falar nas rubricas do artista do apito, que esmagou ali psicologicamente o Ferro, é inesquecível, permitiu as sarrafadas todas, que o Tarap ficasse sem dentes, e tudo isso fosse para ali fora, e a partir desse jogo a equipa entrou em declínio, isso coincide praticamente com a crise do Covid, e a equipa nunca mais foi a mesma. E isso, não posso esquecer que tudo começou com uma roubalheira das mais despoduradas que eu vi na minha vida, e a que, se calhar, aí penso, tem que se reagir, se calhar, como não se reagiu naquela altura. E, portanto, faz parte também essa capacidade de luta que eu acho que se espera, sabendo que isso é uma coisa muito importante,
que com Bruno Lage nós vamos ter os jogadores adaptados ao seu estilo de jogo pessoal, dentro de uma ideia de jogo do treinador, mas em que a individualidade não se vai perder e que não vamos, espero eu, ter as equipas a serem escaladas sempre da mesma maneira, seja qual for o adversário, e isso só por si dará seguramente uma outra capacidade ao Benfica de surpreender os adversários e de se superar a si próprio. Portanto, a minha expectativa, bem-vindo Bruno Lage, é o meu treinador neste momento e é o de todos os benfiquistas, não vale a pena que não há outro. E, portanto, todos os benfiquistas, por mais que tenhamos ou sejamos muito opinativos, e todos somos treinadores de bancada e todos nós somos experts em tudo e mais alguma coisa, mas todos os benfiquistas só têm um treinador, chama-se Bruno Lage. João Paulo, vou continuar contigo para abrir as hostilidades para o pior é impossível. Sim. No máximo 3 minutos, por favor. Ok. O pior impossível tem a ver com informação, uma vez mais, comunicação hostil, que é uma coisa que é muito grave no Benfica, porque eu disse a semana passada, o meu pior impossível desta semana continua o da semana passada, porque também temos, e eu voltarei a esse tema ainda nas cenas macacas, porque temos de facto também uma massa adepta que se deixa levar com muita facilidade, por isso é que eles carregam tanto, se deixa levar com muita facilidade por estas... pelo enviesamento dos factos que é provocado pela comunicação social em geral. Isto tem a propósito do estado de pânico que assolou já não sei quantos benfiquistas e pela maneira como as contas do Benfica, que apresentaram um prejuízo neste exercício, mas foram comentadas por comparação com os outros. E o Benfica apresentou, é verdade que o Benfica apresentou um prejuízo de 30 milhões, mas também é verdade que depois do fim desse exercício já faturou mais de 100 milhões. E, portanto, estamos a falar de umas contas que têm... As contas refletem um período exato de tempo. Mas a vida do clube não começa nem acaba nesse período exato de tempo. E nós sabemos que temos essas contas, sabemos que além do dinheiro que sabemos que já foi faturado, já foi declarado pela própria direção do clube, temos o dinheiro que há de entrar inevitavelmente da Champions, temos o dinheiro que há de entrar inevitavelmente do Campeonato Mundial de Clubes e temos toda a faturação que o Benfica representa com o estádio cheio e por aí fora. E, portanto, uma coisa é dizer, mas as contas é preciso, estamos a gastar demais. Isso é uma discussão que nós podemos ter internamente e que devemos ter entre nós, benfiquistas. Mas, solidez de contas. Capitais próprios na casa dos 80 milhões, quando o melhor que um arranja é 10 ou 20 milhões e os outros têm um buraco de 500 milhões. E o Benfica é que está mal. É porque eu gostava que as contas do Futebol Clube do Porto, com um buraco de 500 milhões, que nem devia existir, verdadeiramente, enquanto SAD, o Futebol Clube do Porto, em instituição, está lá, muito bem, representa parte da cidade do Porto e pouco mais, mas representa, tenho lá muitos amigos e desejo as melhores felicidades a eles enquanto pessoas. Mas de qualquer maneira, uma coisa ao Futebol Porto, outra coisa, a SAD não devia existir, porque nenhuma empresa cotada em bolsa pode existir com um buraco, tendo 500 milhões de dívida que não é capaz de pagar, que não tem ativos para os pagar. Mas passou. E isso deu alguma vez um programa na televisão portuguesa. Alguma vez os grandes comentadores, alguns até aí jogadores de futebol que também são economistas, alguma vez se preocuparam com isso minimamente? Não me parece que tenha sido um assunto muito preocupante. Como agora aparece-nos um Sporting como o grande clube das finanças. O Sporting roubou aos portugueses 100 milhões de euros, meus amigos. Inclusive é a mim. 100 milhões de euros que gastaram e não pagaram. E que foram perdoados por uma banca que não perdoou nada a todos os lesados do BES, mas que o Sporting perdoou 100 milhões. E que agora eu acho que estes lucros deviam ser todos recuperados pela banca, mas enfim, não vão ser, evidentemente. Mas apresentarem-me estes artistas como os heróis das finanças, quando foram caloteiros que não pagaram. Estamos a brincar com o quê? E depois é o Benfica que paga, que tem para pagar tudo o que deve, é que é apresentado como o problema. E, portanto, não vou dizer que as nossas contas não nos devam preocupar internamente, ou que não devam ser discutidas internamente. Vejo é que a maneira como as nossas contas que são as mais sólidas. O Estado somos a instituição mais sólida. Somos discutidos por comparação com os outros. Uns que fizeram um calote de 100 milhões ao país. Outros que têm um buraco orçamental que não deviam existir como SAD, é connosco a comunicação que é claro que o Benfica é que dá, é claro que qualquer programa de comentário tem que ter 90% sobre o Benfica e 10% sobre o resto. A gente sabe isso, mas portanto depois temos o ponham-se a pau, mas o pior é impossível é esta maneira desequilibrada como as coisas são e distorcida como todos estes assuntos são tratados. Pedro Ferreira, o teu pior é impossível no máximo 3 minutos, por favor. É na sequência disto que o João Paulo está a dizer, eu por motivos, muitas vezes por motivos até que têm a ver com o comentário desportivo, vou picando alguns programas de comentário. Mas por acaso não tenho assistido a muitos e o pouco que assisti, eu vou-vos trazer aqui 2 ou 3 exemplos para ilustrar a questão da crítica a essa hostilidade.
A crítica, eu sou particularmente crítico de tudo e vocês sabem, às vezes irritamos-nos até em privado, enfim, o João Paulo também, somos todos, mas a crítica, desde que seja feita com argumentos honestos, eu acho que não só é legítima, como a parte das vezes até é importante, porque são alertas. Agora, aquilo que eu vou dizer aconteceu, são expressões que eu vi a 2 comentadores em canais diferentes. Rui Costa disse, para justificar a permanência de Roger Schmidt no final da temporada, e a expressão é mais ou menos esta, ou era esta, que acreditava que a próxima época de Roger Schmidt seria idêntica à primeira e não idêntica à que estava a terminar. O verbo foi acreditar. Para desacreditar Rui Costa, um comentador, ontem ou anteontem, utilizou a expressão este treinador ficou cabo com fezada. Acreditar não é uma fezada. Acreditar é uma convicção. As pessoas têm convicções, eu tenho convicções. As minhas convicções não são uma fezada. Confundir as minhas convicções com uma fezada é estarem a querer insultar-me. Mas isto é apresentado desta forma. Isto já não é crítica, é maldecência. Esse mesmo comentador, para criticar a vinda de Bruno Lage, já não foi às questões técnicas, foi ao homem, foi ao caráter. E utilizou a seguinte expressão: falta-lhe, tem uma personalidade pouco vincada. Isto teria, pelo menos, 1 hora para discutirmos o que é uma personalidade vincada e qual é a fundamentação para que se faça uma consideração dessas. E, se me disserem, como depois vieram dizer nesse programa, que uma personalidade vincada é de Sérgio Conceição, eu vou recordar horas e horas e horas de emissões televisivas, entre as quais também estamos nós, a criticar as atitudes de Sérgio Conceição, que não é uma personalidade vincada, era falta de educação. Portanto, a partir do momento em que um treinador, que pelos vistos não insulta, não espuma, não anda a fazer figuras tristes no banco de suplentes, é criticado por não ter uma personalidade vincada. Isto, meus caros, esta expressão, ou este tipo de argumentação, não é falaciosa, é mentirosa. E isto foi dito. Tal como foi dito por outro comentador, que Rui Costa, citando uma fonte, teria sido as pessoas que teria feito mais força para que Bruno Lage saísse. Felizmente estavam outros comentadores que disseram não, isso é mentira. Eu sei, também tenho as minhas fontes, que Bruno Lage também diz que não, isso é mentira. Mas, no entanto, essa mensagem estava a passar. Portanto, já não estamos no campo do comentário, estamos no campo do que vale tudo. Vale tudo para ter uns cliques, vale tudo para ter audiências, vale tudo para, possivelmente, sonhar com os tais futuros no Benfica. Vale tudo. Vale a desonestidade, vale o atentado à pessoa, vale o veicular mentiras sucessivas até que se transformem em verdades, vale tudo nesta espécie de sociedade da pós-verdade em que os factos, por simplesmente, são apenas um empecilho, porque os factos contrariam a minha opinião e a minha opinião é que passa a ser a realidade. É a nova forma que temos de proceder. Isto seria grave, ou seria menos grave, se isto fosse dito por alguém que não tem responsabilidades. Uns são jesuítas, uns são economistas, outros são jornalistas, e isto está a passar. Há muita gente muito séria. Eu não estou a dizer que estas pessoas não são sérias, estou a dizer que este tipo de argumentos não é sério e nós temos que o apresentar como o pior é impossível. Júlio, o teu pior é impossível em 3 minutos, máximo. Muito bem, olha, eu vou, enfim, um pouco na continuidade da intervenção do João Paulo e do Pedro, e também um pouco na continuidade daquilo que eu tenho dito nos 2 últimos programas relativamente à imprensa escrita, televisiva, enfim, aos debates em programas desportivos, que isto cada vez é mais preocupante. Cada vez é mais preocupante as notícias falsas sobre o Benfica, sobre a instituição Benfica, sobre os seus dirigentes, nomeadamente o nosso presidente Rui Costa. Isto é de facto muito preocupante, quer dizer, chegam até a ser notícias, algumas delas vindas e veiculadas através das redes sociais, do WhatsApp e depois são trazidas como notícias com total falta de fundamento e de verdade, e realmente isto começa a ser preocupante, que ainda no passado fim de semana, em 2 dias seguidos,
notícias falsas sobre o Benfica, sobre tudo o que tinha a ver com a negociação da saída do Sr. Roger Schmidt, da posição do Benfica. Depois já falavam de que a senhora do Sr. Schmidt também tinha estado na reunião, enfim, completamente falso. Isto numa imprensa que se deve pautar pela verdade, pela isenção e não de facto pela mentira e pela falsidade. Aliás, a comunicação do Benfica fez 2 desmentidos seguidos a essas notícias veiculadas, portanto, através de um jornal do Grupo Cofina, enfim, todos nós sabemos que é. E, portanto, e depois de tudo, depois sobre as contas, quer dizer, os debates que tem havido, a forma de analisar as contas do Benfica, como o João Paulo há pouco referia muito bem, completamente controversa, quer dizer, a fazerem da situação. O Benfica teve de facto um prejuízo, mas é um prejuízo que se sabia que ia acontecer, mas porque também é verdade que todas as cedências e vendas e transferências de jogadores que fez nesta janela de mercado só vão ser repercutidas no próximo exercício por via de não terem sido algumas feitas antes de 30 de junho, mas também por via, como todos nós sabemos, de estar em curso o Campeonato da Europa, enfim, e que não deu para a janela de mercado ter uma ação mais sentida e mais focada nesse mês de junho. Agora, depois é de facto a forma de analisar, a forma de comentar, fazem da situação do Benfica uma situação catastrófica. Parece que o Benfica vai... Obviamente que são números, alguns preocupam, como é óbvio, mas preocupam, como é óbvio, o nosso Presidente e quem o acompanha na área, portanto, da gestão e das finanças, mas são valores... Estes resultados são perfeitamente recuperáveis, quer dizer, porque, como dizia o João Paulo e bem, é importante não nos esquecermos que o Benfica tem, de facto, os seus capitais próprios, tomaram muitos ter, e se calhar os principais rivais juntos não conseguem ter e não têm os nossos capitais próprios e não têm, de facto, alguma, enfim, se quisermos, alguma possibilidade de o ter nos tempos mais próximos e chegarem a nós em termos de capitais próprios. Agora, obviamente, que são números e resultados em algumas rubricas que merecem a melhor atenção e que com certeza que estarão a merecer a melhor atenção. Depois também, e para finalizar, sobre o nosso Presidente Rui Costa, o nosso Presidente tirou 2, 3, 4 dias de férias para descansar, após a janela de mercado, após a entrada do novo técnico, após, portanto, toda a política desportiva assegurada para a continuidade e para a entrada do nosso técnico Sr. Bruno Lage e de facto ontem nos jornais e no programa televisivo só se falava das férias. Havia comentadores até, o Presidente do Benfica não pode tirar férias nesta altura. Mas quem é essa gente para dizer isto? Então, mas o Presidente do Benfica não pode tirar 3 ou 4 dias para descansar? É proibido. Não estou a perceber, quer dizer, isto é por demais, chega a ser... Eu acho que isto é doentio. Em alguns comentadores. E mais grave ainda, alguns até se dizem benfiquistas. Pseudo-benfiquistas, quer dizer. Ou então, enfim, tem uma pedra no sapato, ainda não percebi bem isto, mas realmente há uma situação que é evidente. Quer dizer, é esta continuada teoria da conspiração, difamação, especulação, com tudo o que é Benfica, com o nosso Presidente, com os nossos dirigentes. Enfim, isto é, de facto, muito preocupante e a mim já me parece que isto é doentio por parte de alguns senhores comentadores e jornalistas da nossa praça. Pedro Álvaro Rocha, o teu pior é impossível, no máximo 3 minutos. É obsessivo, pelo menos. De facto, só falam do Benfica e sempre para pôr em causa. E na sequência, tudo o que foi dito aqui pelos meus colegas serão precisamente esses 2 temas. O Benfica teve que desmentir em 2 dias seguidos notícias vinculadas por esse pesquinho, por esse canal televisivo anti-benfiquista primário, relativamente à negociação da cessação do contrato com o Roger Schmidt. É lamentável, porque são 2 dias seguidos, são 2 notícias falsas, são 2 desmentidos. E a questão das contas, que o João Paulo também dissecou e bem, são 31 milhões de euros negativos, é verdade.
mas temos 4 vendas que totalizam 138,92. Já sabemos quem são, não? O João Neves, o David Neres, o Marcos Leonardo e o Mourato. As vendas são feitas, como o nosso Presidente explicou e bem, depois este ano no mercado tem a contingência, digamos, do europeu, que terminou mais tarde, fez com que as transferências passassem já para o exercício seguinte, mas obviamente que 138,92 para 31, acho que até aqueles que estudaram tarde economia sabem fazer essas contas. Portanto, isto é uma falsa questão e é só para tentar preocupar e chatear os benfiquistas ou a família benfiquista. Aliás, eu recordo, creio que há 4 anos, o Sporting usou este argumento, num ano teve resultados negativos, mas tinha transferido o Nuno Mendes para o Paris Saint-Germain e ninguém pôs em causa o argumento e era uma excelente operação, excelente não sei o quê, ninguém pôs em causa isto. O Sporting agora teve 3 anos seguidos de resultado, graças nomeadamente ao perdão que o João Paulo também referiu, bancário de 100 milhões de euros, agora é considerado uma equipe dotada de grande economicidade, o seu Presidente e os seus vices, e sei lá mais quem. Quando o Benfica tinha resultados positivos, que teve também muitos anos seguidos, era a conjuntura, era as vendas, era sempre também desvalorizado. Portanto, o que é importante nesta coisa das contas são os cerca de 80 milhões de capitais próprios que nenhum outro clube em Portugal tem. O que é importante é que estamos, nem de longe nem de perto, estamos em risco de ter problemas com o fair play financeiro, como alguns comentadores também referiram, e é importante também, como disse o João Paulo, a reflexão interna que obviamente tem que ser feita. Tudo o que possa, toda a gente sabe, numa organização empresarial, há sempre a parte da receita e a parte da despesa. Portanto, tudo o que seja diminuir despesa, ou aligerar ou reestruturar, é sempre positivo, mas daí até fazerem-se programas completos e seguidos a dizer que já não basta, havia uns que iam ao detalhe, já não basta a venda de um jogador, segundo o que dizia-se que tinha que se vender um jogador, não, pelos vistos tem que ser 2, ou mesmo 3, e depois o que é mais perigoso são aquelas pessoas que já quando jogavam futebol tinham alguma deficiência nos chutes que davam na bola, agora lembraram-se de estudar e têm economia e têm mania que percebem de contas e que sabem tudo e mais alguma coisa. É uma tristeza, como também já aqui foi dito, principalmente por ter sido um atleta do Benfica e por ter sido um benfiquista. Portanto, quando nós temos benfiquistas, comentadores a dizer estas coisas, nem precisamos de ouvir os dos outros clubes. É uma tristeza, é o pior, é impossível. E assim vamos para intervalo, voltamos já a seguir para a segunda parte de As Lanças Apontadas. Até já. Está de regresso às Lanças Apontadas, segunda parte. Vamos prosseguir com as rubricas e a primeira desta segunda parte é o Nem Tudo é Mau. Pedro Álvaro Rocha, no máximo 2 minutos, por favor. Destacar antes de mais o programa feito aqui pela nossa BTV, através da B-Play, entre o Ausnes e o Shell, 2 grandes jogadores do Benfica, cada um ao seu tempo e à sua medida. Foi mais uma excelente produção, mais um excelente diálogo entre 2 grandes atletas do Benfica e destacar também que o Ausnes, a brincar, já fez 100 jogos pela equipa oficial do Sport Lisboa e Benfica. Depois, continuando também nos atletas internacionais, a justa e merecida homenagem de que Di Maria foi alvo na seleção argentina, a performance dos jogadores, que já referi aqui também há pouco, o Aktürkoğlu pela Turquia 3 golos, o Amdouni pela Suíça 1 golo. O futebol feminino, as nossas modalidades femininas estão sempre em destaque, conseguiu-se apurar deste play-off de forma sem espinhas, digamos, sem margens, mais uma série de golos, nomeadamente da ponta de lança que este ano fomos buscar a Espanha, a Martín Prieto, creio eu. Vamos ter agora um jogo com o Amarbi, que ainda é de apuramento para a Champions, creio eu, mas esperamos que consigamos passar e que já agora que o Sporting também passe, para podermos dizer no plural as equipas portuguesas na Champions League, normalmente é sempre a equipa portuguesa, que é só a do Benfica. Destacar ainda nas modalidades, no feminino o handball não correu bem, infelizmente um desempate por grandes penalidades, mas o Benfica jogou taco a taco com a campeã espanhola. E já agora destacar também a performance do basquetebol. Não é suposto nós virmos aqui falar ou elogiar derrotas, mas o que é facto é que neste troféu ibérico criado
esta época, que é uma prova não oficial. Aliás, se o Benfica ganhasse, certamente que seria sempre reforçado que era uma prova não oficial, mas desta vez o Benfica jogou tac a tac, se assim se pode dizer, com o Real Madrid, sendo certo que há uma diferença brutal entre as duas equipes. O basquetebol é talvez das 5 modalidades de pavilhão aquela onde existe maior diferença entre Espanha e Portugal, portanto acho que o Benfica até mudou alguns jogadores, outros estavam lesionados também. O nosso atleta base Arão Broussard, acho que foi dentro dos possíveis, foi uma performance não deslustra e que o Benfica lutou de igual, ainda com armas diferentes, com o Real Madrid. Júlio, máximo de 2 minutos, nem tudo é mau. É muito na base de que o Pedro Abreu Rocha já falou. Enfim, destacaria aqui só 2 situações, que é de facto o nosso apuramento pela nossa equipa feminina para a segunda ronda da fase de apuramento para a fase de grupos da Champions League feminina, de futebol feminino. Ela que ainda continua este ano no figurino antigo, para a próxima época já também vai ter um figurino idêntico ou igual, se quisermos, ao que já está agora para o futebol masculino da Champions League. Portanto, vamos jogar com o Amarby, já conhecemos o adversário desta segunda ronda. Os jogos são disputados a 18 e 19 de setembro e depois a segunda mão a 25 e 26 de setembro. E depois também aqui, enfim, falar muito rapidamente dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, a comitiva portuguesa, portanto, despediu-se de Paris 2024 com 7 medalhas e 18 diplomas, o que é sempre importante também, muito importante, e foi a melhor participação lusa desde a criação do Comitê Paralímpico Português. 2 medalhas de ouro em atletismo e bóssia, uma medalha de prata em atletismo também, e 4 medalhas de bronze em natação, ciclismo, judo e atletismo. Portanto, parabéns a todos. É este. Pedro Ferreira, o teu nem tudo é mau, em 2 minutos. Nem tudo é mau, às vezes é mesmo muito bom, e vou falar de garantias e de uma coisa que é muito difícil de acontecer, que é quando uma situação aparentemente antagónica traz felicidade para todas as partes. Sérgio Conceição deu uma entrevista em Itália, em que, salvo erro, um órgão de comunicação associado à Lazio, em que garantia que havia 1 ou 2 clubes onde nunca trabalharia. E eu até vou mais longe, acho que não é só 1 ou 2. É 1 ou 2 que, segundo os especialistas, eles estar-se a referir à Roma, que é a grande rival da Lazio, e ao Benfica, que será o grande rival do Futebol Clube do Porto. E, portanto, eu acrescento a esses, aqueles que ele rejeitaria, todos aqueles que rejeitariam tê-lo como treinador. E garanto que, nestas garantias, eu garanto que há muito mais clubes que o rejeitavam ter como treinador do que clubes que ele rejeitaria treinar. Não tenho dúvidas disso. Portanto, eu neste momento estou convencido, assim de repente, que pelo menos o Benfica, o Nantes e o Porto rejeitam-no como treinador. A Roma, que eu saiba, também nunca o convidou, tal como o Benfica. Portanto, neste momento, acho que só o aceitaria que a Lazio. Clube, uma vez que ele passou o defesa, ninguém o contratou, ele estava um treinador livre, falou-se no Barcelona, falou-se não sei o quê, falou-se até em clubes de menor dimensão, ninguém lhe pegou. E, portanto, neste momento, quando ele vai à Itália, como se diz na minha terra, fazer só piso à Lazio, que por acaso até tem treinador, atualmente, ele dá essas garantias todas. Portanto, eu garanto que no final de tudo isto, ficamos todos satisfeitos. Ele, porque não vai para 2 clubes que rejeitava, e todos os outros que o rejeitaram estão igualmente satisfeitos. Portanto, é uma felicidade tremenda. Nem tudo é mau, é tudo muito bom. João Paulo Oliveira Costa, nem tudo é mau, em 2 minutos. Talvez até menos. 2 notas. A primeira, para saudar os nossos atletas paralímpicos em geral, e particularmente aqueles que ganharam medalhas. Voltando a insistir naquilo que disse a semana passada e que continuo a lamentar, que é a forma, uma vez mais enviesada, como a comunicação social, que se autoproclama de inclusiva daqui e da acolá, mas que, na verdade, tirando o futebol, que é o que lhe dá dinheiro, e preferência do Benfica, não deixa tudo o resto para segundo plano. O esforço extraordinário... A experiência de vida dos atletas paralímpicos já é por si de uma exaltação. Eu vi imagens da competição, fora mesmo dos nossos, ver um homem só com uma perna a fazer salto em altura, por exemplo, é um esforço de superação que devia ser elogiado. Tem muito mais valor do que aquilo que a gente vê aos super-homens e às super-mulheres nos Jogos Olímpicos. Porque o que foi preciso para aquela pessoa chegar, ou aqueles que nadam sem braços, ou sem uma perna, ou os que correm cegos,
A dificuldade... O futebol segue exatamente. Um dos nossos medalhados que faz também um jogo, embora os estejam mais próximos, mas cegos. Então, tudo isto corresponde não só a uma competência desportiva, mas a uma superação pessoal que todos nós, que temos a sorte de sermos aparentemente pelo menos temos tudo aquilo que é normal exigir-se a um ser humano, do ponto de vista físico, não somos capazes. E, portanto, eu tenho que ter uma admiração para essas pessoas, e a comunicação social também a devia ter. É verdade que eu pude ver, é verdade que a televisão me permitiu ver sobretudo as medalhas de ouro, e ver os nossos atletas paralímpicos a cantar o hino, a bandeira a subir, e nós a vê-los e estar com eles. Mas a verdade é que a comunicação social, sobretudo os jornais, trataram isso com uma coisa de... teve primeira página, mas lá um cantinho da primeira página apenas. E, portanto, é pena que tenha sido assim, é lamentável. E depois dizem, isto é um povo que só pensa no futebol. Não é um povo que só pensa no futebol. Porque o povo produz, porque estas pessoas não vêm, isto não é um departamento do Estado que os fecha todos numa serra qualquer ou numa praia qualquer e que os trabalha. Isto só saem dos clubes. Aqui, nem é tanto no caso dos Paralímpicos, nem é do Benfica em particular, como é no projeto olímpico, mas saem dos clubes e, portanto, é a sociedade civil que cria o espaço para que estes nossos concidadãos, que têm dificuldades físicas que a maior parte de nós não tem, se superem como nós não nos superamos. E isto dá um canto de uma primeira página na maior parte dos jornais, porque não para mais, infelizmente, e porque inclusivos só têm a propaganda. E uma palavra só, também não quero gastar aqui o tempo todo, porque tenho muito mais, para a Filipa Patão, porque está nomeada para a melhor treinadora do mundo e, portanto, é uma honra que ela merece pela época fantástica que o Benfica teve e que ela dirigiu. E parabéns à nossa equipa feminina, que está à beira de chegar uma vez mais à fase de grupos da Champions e que fez, para já, na preliminar em Sarajevo, fez uma competição uma prova muito competente, vencendo claramente e rapidamente os 2 jogos que teve que realizar para agora ir de lutar contra uma equipa sueca pela participação na fase de grupos, onde eu estou convencido que vamos estar. Pedro Álvaro Rocha, vamos ao Cenas Macacas. 2 minutos. Queria trazer aqui, antes de mais, esta entrevista que o Pedro Ferreira já referiu. O grande treinador sério no desemprego e sem propostas aparentes de regressar ao trabalho, deu uma entrevista, voltou a falar em Itália e disse algo que seria mais ou menos expectável relativamente à rivalidade de Lazio-Roma, da cidade eterna, que nós sabemos que existe e que é normal, portanto que ele nunca seria em condições normais, por muito desesperado tivesse, não queria treinar o Roma, mas depois referiu de facto os clubes que não treinaria. Eu primeiro queria destacar que essa entrevista é dada já depois do Bruno Lage ter assinado e ter assumido o comando técnico do Benfica. Depois referi também que ele dá esta entrevista, portanto, já depois desta notícia ter saído. Eu queria destacar, desculpe, perdi-me aqui um pouco, é que essa notícia que foi lançada também pelo mesmo órgão de comunicação social do costume, com base numa conversa apenas que ele teria ligado ao Rui Costa e que teria se disponibilizado para ser treinador do Benfica, e até apareceu numa fotografia, apareceram os dois, um com a camisola do Milão e outro com a camisola do Inter, quando jogaram juntos em Itália. Felizmente que isso não aconteceu. Eu não sou daqueles que me permite julgar os adeptos do Benfica que queiram que o Sérgio Conceição venha, mas na minha ótica, o Sérgio Conceição nunca poderia, obviamente, ser treinador do Benfica. A minha cena macaca, portanto, essa entrevista e essas palavras dele. E uma segunda cena que eu fiquei estupefacto quando vi aqui estas notas, nomeadamente das coisas digamos, um resumo que o nosso diretor nos costuma mandar. Descobri que em alguns países de futebol, nomeadamente em Espanha, acho que isto foi onde foi falado, existe uma coisa que se chama um contrato de consentimento sexual, que tem uma cláusula de violação acidental, ou seja, isto é algo que circula entre os jogadores de futebol para quando têm relações com aquelas senhoras que depois vêm dizer que foram mesmo. Obviamente a justiça é que dirá, mas ainda hoje vi que tinha sido arquivado o processo relativamente ao William Carvalho, portanto também sei que há muita coisa que poderá ser forçada. Mas haver uma minuta de um contrato que é distribuída entre os atletas e que a notícia até diz que ele veio de Espanha, mas era um atleta estrangeiro, portanto desconfia-se que esta minuta circula noutros países. Isto para mim é uma coisa de facto que só posso considerar uma cena macaca, e dizer já agora que foi com curiosidade de conhecer este contrato, curiosidade profissional, vou tentar aceder à respectiva minuta, mas de facto isto é uma grande macacada no futebol de hoje em dia, estes problemas que a miúdo sucedem os atletas com as suas namoradas ou amigas ou lá o que seja. Júlio, no máximo 2 minutos, cenas macacas, por favor. Olha, esta semana as minhas cenas macacas vão para fora de portas. Eu achei isto de facto, enfim, achei mesmo uma cena macaca, e a fazer lembrar uma cena que se passou no futebol português. Foi uma cena que se passou no final do jogo, isto na Argentina, no final do jogo, entre o Boca Juniors
e o Talheres para a Taça da Argentina. Um dirigente do presidente do Talheres, no final do jogo, e não estando contente com a atuação do árbitro, foi junto dele de pistola em punho e ameaçou, e o árbitro, portanto, ameaçou porque dizia que o árbitro tinha agredido e o árbitro desmentiu. Enfim, numa autêntica cena ali, daquelas cenas de faca na liga, neste caso de pistola na mão. Mas esta cena é uma cena macaca, e ia fazer-me lembrar uma cena que faz parte do historial do futebol sportinguista. O senhor, isto à época, o Góis Mota, que entrou, que era um antigo dirigente do Sporting e adepto do Sporting, e era chefe da Legião Portuguesa, patrão, dono, não sei se presidente, enfim, era qualquer coisa dessas. E entrou na cabine do árbitro de pistola em punho a exigir, portanto, que o resultado fosse no final favorável. Enfim, penso eu, não me lembro dessa, não me lembro disso. Portanto, isto era a minha cena macaca. O que se passou, de facto, na Argentina é uma cópia daquilo que já se passou há muitos anos em Portugal, e nomeadamente no futebol do Sporting, onde, de facto, por vezes se diz que é um clube onde nada acontece, mas afinal os exemplos vêm de lá e até vão para o estrangeiro. Isso foi nos tempos dos violinos, o que prova que também nessa altura não era só música. Não. Pedro Ferreira, o teu Cenas Macacas em 2 minutos. Foi o absurdo dos absurdos. De repente, foram quase 2 horas num canal televisivo a discutir o tempo e o momento das férias do presidente do Benfica. Podia ser daqueles debates da vida cor-de-rosa ou mais não sei o quê, mas não. Era o debate de jornalistas especializados em desporto. Que de repente decidiram, então agora vamos falar de uma coisa importante para o desporto, que é o tempo de férias de um presidente de um clube. Eu vi coisas maravilhosas, de que isto era o momento errado, não sei o quê. Eu vou lembrar apenas isto. As competições estão encerradas. Houve um treinador que foi contratado, foi apresentado, as competições estão encerradas, as seleções andavam entretidas, os jogadores estão a regressar agora, e se foram, salvo erro, 4 dias de ausência do presidente do Benfica. Nunca vi isto discutido sobre nenhum outro presidente em nenhum outro contexto, mas ouvi um dos grandes especialistas, quando alguém lhe perguntou, então quando é que deveria ser o tempo de férias? Eu pensei, eu não acredito que agora vão. Eles é que vão decidir qual é o tempo de férias. E um grande especialista que lá estava, especialista nessas coisas, disse, durante o Euro, por exemplo, é que era. Eu estava a olhar durante o Euro. Ora, o Euro foi de 14/6 a 14/7. Eu só fui aos 2 primeiros... Eu não conheço a agenda do presidente do Benfica, mas fui ver a minha agenda, o que é que eu tinha de coisas do Benfica, logo no dia 14 e 15. Só nesses dias tinha uma Assembleia Geral aqui e tinha, por exemplo, um campeonato de basquete a terminar. Só nesses 2, só no início. E depois parei na agenda, porque eu acho que a vergonha alheia já era tanta que eu disse, já estamos neste patamar. Portanto, isto não é bem uma cena... Eu não sei o que é que vou chamar a isto. Eu acho que há momentos em que eu tive vergonha alheia. Eu, naquele momento, tive vergonha alheia daquela pessoa. É preocupante. João Paulo. João Paulo, eu vou continuar neste ritmo em que eu também, esta cena macaca, o assunto, 2 minutos. O assunto é que um bocadinho a martelo, não é bem uma cena macaca, atenção. mas é tal e qual como é o caso de Pedro Ferreira. É uma outra questão, e é uma questão que, como eu faltei, eu não estive em alguns programas e não houve programa. Houve um dos assuntos que foi debatido em agosto, inacreditável, também, tem que mostrar que o Benfica e que é mal gerido, é que é o valor do patrocínio da Emirates. Então o Benfica cobra só 8 milhões de euros, porque o Lyon cobra 20, o Lyon, uma equipa que não presta, e é verdade, por comparação com o Benfica, o Lyon não tem títulos europeus, não tem prestígio. É. O Milan cobra 30. Está num campeonato... Sim, já chega. O Arsenal tem 50, recebe 58 e o Real Madrid 70. Acho que ninguém discute o Real Madrid com as suas 15 Champions. Sim. Valor este ano. Mas vamos lá ver agora. A questão é, então, o Benfica, devo dizer que tirando o Real Madrid é quem ganha mais. Se comprarmos para o mercado. Porque é assim, estas pessoas estão inteligentes, se por acaso tivessem a fazer publicidade a si próprias e tivessem que a pagar, se fosse na Rua de São Bento, em Lisboa, que vai do Lar do Rato até ao Palácio de São Bento, pagavam o mesmo que se fosse no Rossio. Se estivessem no Porto e tivessem qualquer rua estreitinha da Ribeira, daquelas que desce da Sé, muito agraçadas, por onde passam até um número considerável de turistas, mas são estreitinhas, ou na própria Ribeira, pagavam o mesmo. E a resposta será que não. Porque o manto sagrado do Benfica, no momento em que é comprado pela Emirates, não é um manto sagrado, é um estacionário de publicidade. Ponto. Pode-nos custar, mas é a verdade. É um estacionário de publicidade. Para um mercado. O nosso mercado tem 10 milhões de pessoas.
Pode ter um bocadinho dos países das antigas colónias, ok? Pode ter um bocadinho mais, mas todos os outros também têm antigas colónias. E não queiram comparar o que é visionamento mundial da Liga Portuguesa com a Liga Inglesa. Uma vez estava perdido na ilha de Zanzibar, começa a ouvir um barulho, lá estava a ilha, toda uma parte da ilha, a ver numa televisão coletiva um dos jogos do campeonato inglês. E, portanto, Portugal tem 10 milhões e o Benfica recebe 8. Então vamos multiplicar por 10. Vamos multiplicar o que é, qual é a população da França? 68 milhões de pessoas. 68, 8 vezes 6 dava 48, mas o 8 vezes 7, 8 vezes 7 são 56, mas o Lyon só recebe 20. Milan, quantos italianos é que há? Só em Itália, 59 milhões. Portanto, vamos multiplicar por 60, 8 vezes 6, devia receber 48, só recebe 30. O Arsenal, está ela por ela, são 70 milhões de ingleses, o Arsenal recebe 58, um bocadinho mais do que os 56, que era 8 vezes 7, que é 8, que é o nosso partido de habitual do Benfica, e depois não vamos ter o Real Madrid, há 48 mil habitantes em Espanha, e o Real Madrid recebe muito mais do que esse ponto de vista. Agora, portanto, os 8 milhões que o Benfica recebe, a diferença, o Lyon não presta, mas não tem o prestígio que tem o Benfica, e por isso mesmo é que apesar de ter 7 vezes mais pessoas com potenciais clientes, porque o campeonato é nesse ambiente que vive, só recebe 2 vezes e meia, porque o resto do Benfica atenua pelo prestígio, precisamente. E, portanto, melhor que o Benfica só o Real Madrid. E é bom não esquecer que a Emirates, que é uma das melhores companhias do mundo, só patrocina 5 clubes no mundo, só 5. Alemão, nenhum. Holandês, nenhum. Belga, nenhum. Por exemplo. E, portanto, olhar para os 8 milhões do Benfica como um erro de gestão ou como... é um absurdo inadmissível de ser pronunciado por qualquer pseudo-economista, e é pena que haja um benfiquista que se tenha sentido e tenha acreditado em mais este enxovalho estúpido que foi criado por uma empresa que realmente não sabe falar. Volto a dizer, melhor que o Benfica só o Real Madrid, mas o Real Madrid tem 15 Champions, 15. Nós só temos 2 e mesmo assim recebemos, relativamente ao nosso mercado, muito mais do que o Lyon, em termos proporcionais, do que o Lyon, do que o Milan e tanto como o Arsenal. É isto que a gente tem que perceber. O bom é que isto Castelões. Pedro Abreu Rocha, vamos reduzir o tempo. Recados para quem dirige 1 minuto. Muito rapidamente, a notícia de que o Artur Soares Dias se pretende candidatar à Liga, portanto, a seguir ao Proença, temos o Soares Dias pior, que seria mais pior, é impossível que uma dupla destas de arbitragem. Já agora recordar que o Artur Soares Dias apitou aquele famoso jogo da segunda volta do Lages, que há pouco falámos, que aos 3 minutos de jogo o Taremi já não tinha um... Taremi era jogador do Porto. Taremi já não tinha uns dentes, e como eu já disse aqui em programas anteriores, a pessoa que quer tirar um dente vai ao dentista, não vai ao Estádio do Dragão, não é? Mas pronto, esse é um dos candidatos. Segundo, o próprio Fernando Gomes, que pensávamos, quase com 72 anos de idade, que iria para uma merecida reforma, fala-se agora que poderá ser candidato ao Comitê Olímpico Português. E diz aqui que já foi abordado e depois de ter mostrado alguma surpresa, conta-se, não terá afastado a hipótese. Fernando Gomes, um jovem de 72 anos, portanto, quer ainda trabalhar no Comitê Olímpico Português e quer tentar a sua sorte. Sinceramente não sei que reformas são estas ou que ambições são estas, quer do Fernando Gomes, quer do Artur Soares Dias. Entanto, o Proença diz que vai tentar a Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, os meus recados para quem dirige, neste caso para quem dirige o Benfica, tenham cuidado, não apoiem estas encomendas. Isso dava para o Panhoça Paulo. Júlio, recados para quem dirige 1 minuto. Muito bem. Olha, vamos trazer aqui ainda a decisão de Tiago Martins relativamente ao penalti assinalado no jogo Farense Sporting, em que de facto, portanto, uma má decisão, enfim. João Ferreira, portanto, que é vice-presidente do Conselho de Arbitragem, e na sua habitual presença, na apresentação por parte da Sport TV dos lances que envolveram situações de VAR, mostrou as imagens dessa falta e disse, passo a citar, portanto, João Ferreira, vice-presidente do Conselho de Arbitragem, que o Conselho de Arbitragem gostaria que a infração dita, pseudo-infração, não fosse assinalada. Ou seja, para o Conselho de Arbitragem foi uma má decisão do Sr. Tiago Martins. E eu pergunto, mas esta má decisão é o exemplo de muitas más decisões tomadas pelo árbitro Sr. Tiago Martins, a demonstrar toda a sua falta de capacidade, toda a sua incompetência
e mais ainda a sua arrogância e prepotência no exercício da função de árbitro de campo. O que admira é que o Conselho de Arbitragem continua a nomear o Sr. Tiago Martins para jogos e para árbitro de campo. É lamentável e lamenta-se o facto. É o teu recado para quem dirige. É o meu dirige. recado para quem dirige. Pedro Ferreira, o teu recado para quem dirige? O meu recado para quem dirige vem na sequência de um artigo que já tinha visto a semana passada, só que agora é com base numa opinião, no artigo de opinião de João Gabriel, que conhecemos aqui na antigo diretor de comunicação do Benfica, que recorda que o Sporting impugnou o processo eleitoral de eleição de delegados da Associação de Futebol de Lisboa para a Assembleia Geral de eleitores da Federação Portuguesa de Futebol. Isto é um título muito, muito grande, mas basicamente o que é que está em causa? Houve 2 delegados que saíram da Associação de Futebol de Lisboa que têm poder de voto nas próximas eleições para a Federação Portuguesa de Futebol e que o Sporting não quer que esses 2 delegados sejam eleitos pela Associação de Futebol de Lisboa porque, segundo o João Gabriel, esses 2 delegados estão nos antípodas de Pedro Proença, ou seja, são 2 delegados que, à partida, não apoiarão ou não votarão em Pedro Proença para a presidência da Federação Portuguesa de Futebol. O Sporting impugnou esta eleição. A leitura que todos nós fazemos é que o Sporting quer que Pedro Proença vá para a Federação Portuguesa de Futebol. Eu tenho argumentado aqui ao longo de 15 anos contra Pedro Proença, acho que não há maior argumento do que este. O Sporting quer que Pedro Proença lá esteja. João Paulo Oliveira Costa, 1 minuto para o teu... Voltamos a Soares Dias e o Soares Dias é um dos árbitros que mais errou de uma maneira canhestra, algumas vezes até cobarde, como quando o Taremi lhe chamou maluco e ele fingiu que não via. E portanto é uma coisa um bocado é duro ver uma pessoa a quem chamaram maluco à frente de toda a gente. Não foi o Taremi, foi outro, mas vai dar não, foi o Brahimi. Em que a maneira como lhe chamam maluco, ele vira a olhar e os VARs não avisaram nada. E portanto, só para dizer uma outra coisa, portanto, eu acho que o Benfica o apelo ao nosso diretor, porque é assim, nós estamos a uma das eleições, e há quem diga, as eleições de ano que vem vão depender do futebol. Não vão depender nada. Eu lembro que aqui há 30 anos o Presidente Fernando Martins fez a dobradinha e quem venceu as eleições foi o Presidente João Santos e eu próprio votei foi em João Santos, não foi em Fernando Martins. E portanto, e por outras razões, que não o futebol. E portanto, o recado para quem dirige é que será muito difícil para a nação benfiquista perceber o apoio, algum apoio possível que seja dado a Artur Soares Dias. Espero que não. Não me consigo rever num apoio a uma pessoa com que me fez mais mal dormir na minha vida. Pedro Abreu Rocha, vamos ao Ponham-se a pau, 1 minuto. Muito rapidamente, as 7 medalhas e 18 diplomas já aqui referenciadas dos Paralímpicos portugueses, o pouco destaque também que é dado comparado com os Olímpicos ou com outras modalidades ou com o futebol, e uma nota também, gosto sempre de dizer que nós os benfiquistas lembramos sempre dos nossos apósitos da visita do Papa Francisco a Timor. Timor já fez parte do território português, depois foi anexado pela Indonésia, depois conseguiu ao fim de muitos anos a sua independência, e recordo-me de uma vez que quando ainda Timor não era independente, um grande símbolo da resistência timorense e da luta timorense, Xanana Guzmão, que apareceu numa entrevista televisiva com um chapéu do Benfica na cabeça, para o grande Xanana e para o grande povo, e muito sofredor povo timorense, um grande abraço, umas grandes saudações e ponham-se a pau, porque nós recordamos sempre daqueles que são do Benfica e que exibem os símbolos do Benfica em qualquer parte do mundo. Júlio, 1 minuto para o teu Ponham-se a pau. O Ponham-se a pau é, portanto, para todos os benfiquistas, para a família benfiquista, temos de estar todos muito unidos em prol do nosso Benfica, do nosso Presidente, enfim, porque realmente a continuada campanha que assistimos de anti-Benfica, através de uma cultura instalada da teoria da conspiração, da difamação, da especulação, portanto, chega a ser, e nas rubricas anteriores se fala disto, chega a ser preocupante. Portanto, temos de facto de estar todos muito unidos, porque isto não vai parar, isto vai continuar, esta teoria da conspiração, esta forma de querer transformar debates e comentários em tribunais populares é uma vergonha face àquilo que se diz e às ofensas continuadas sobre o Benfica e o seu Presidente. Pedro Ferreira, ponham-se a pau, 1 minuto. Olha, meus caros, vocês já falaram dele, mas eu vou dizer aqui de outra forma. Ponham-se a pau com Artur Soares Dias, sem dúvida nenhuma. Quem lá está agora no poder da Liga e quer ir para a Federação Portuguesa de Futebol, quando se enganava de forma completamente aleatória, mas
recorrentemente contra nós, sorria para os jogadores e tratava-os por querido. Este, que Artur Soares Dias, que terminou agora a carreira como árbitro, admitiu numa entrevista que seria um possível candidato. É como quem diz, serei candidato. Mas a seguir diz que é prematuro e desrespeituoso para com Pedro Proença falar de uma candidatura que ele próprio tinha acabado de dar. Sérgio Godinho, que acabou de ganhar agora um prémio dos mais importantes da língua portuguesa, tem acerca de uma coisa profundamente perniciosa, diz que ora vem de botas cardadas, ora de pezinhos de lã. Sobre esta coisa perfeitamente perniciosa, uma chamada Pedro Proença, outra chamada Artur Soares Dias, vieram sempre de pezinhos de lã. João Paulo Oliveira Costa, 1 minuto para encerrar o Ponham-se a Pau. Primeiro, dizer que realmente pensar o que é essa hipótese. Esta hipótese sim. Perniciosos enquanto agentes de futebol. Como cidadãos, serão garantidamente, quem os conhece diz-me, exemplares. Também já tenho ouvido dizer. Primeiro dizer que em relação ainda a isto, pensar qual é outro país que talvez pensou que poderia ter 2 ex-árbitros a dirigir o futebol integralmente. Não é uma aberração, só o pensar assim é uma aberração, com todo o respeito pelos árbitros, mas 2 árbitros ex-árbitros a dirigir o futebol e 2 ex-árbitros com este currículo é uma aberração. E isto vai dizer uma coisa a todos os que nos seguem. Nós os 4, nunca trocamos informação sobre o que cada um de nós vai falar. Tudo isto com palavra de honra. E quando aqui nos encontramos no estúdio, temos muito mais coisas, muito mais agradáveis para falar, mesmo do nosso Benfica, das nossas famílias, do que estarmos aqui a preparar um programa que nos sai com a naturalidade de quem ama o Benfica. Nós, às vezes, nem o almoço conseguimos combinar. É verdade. Quanto mais os temas. E reparem a quantidade de vezes que todos nós falámos do mesmo. Portanto, ponham-se a pau, porque, de facto, esta questão, da forma hostil como a comunicação social está a tratar o Benfica, não é uma imaginação de um de nós de vez em quando. Eu gosto de brincar ao imaginário, mas não é aqui. Aqui é tudo a sério. E a sério é que todos nós trazemos, em várias rúbricas, o mesmo problema, que é esta forma miserável e muito desonesta, como boa parte dos comunicadores desportivos tratam o Benfica, distorcendo tudo e mais alguma coisa, que nós aqui tentamos repor algumas coisas nestes poucos minutos, mas que não chega. E, portanto, ponham-se a pau, porque isto não vai acabar. João Paulo Oliveira Costa, Pedro Ferreira, Pedro Álvaro Rocha, Júlio António, obrigado aos 4. Viva o Sport Lisboa Benfica. Foi o Lanças Apontadas. Boa noite.